Boa tarde, tudo bem? Hoje vocês vão conhecer alguns dos exemplos dos tipos de conhecimento. O conhecimento mítico é um dos mais antigos e incríveis possíveis. Ganhou o nome quando os primeiros povos buscavam insaciavelmente respostas para questões existenciais. Quem nos criou? Quem domina o mar? Quem domina o amor? Por que existe a força? Por que isso é o certo e não aquilo? Todas as questões mais criativas foram respondidas de uma forma mais criativa ainda, e assim surgiram as mitologias tão conhecidas e amadas de hoje em dia. O objetivo principal é deixar o leitor ou ouvinte boquiaberto com as histórias fabulosas e sensacionais contadas. Um exemplo é Vênus, ou também conhecida Afrodite, deusa da beleza e do amor. O nascimento de Vênus, além de história lida e história contada, foi história pintada. O quadro foi criado entre 1482 e 1485 por Sandro Botticelli, um pintor italiano bem conhecido. Foi encomendado por Lorenzo di Pierfrancesco de Médici. O mito de Vênus conta como foi concebida. Existem várias versões sobre como Vênus foi concebida, mas a que o quadro relata é que nasceu das espumas. Da mistura do sêmen de Uranus com a espuma do mar nasceu a deusa Vênus. No quadro, Vênus surge das águas sobre uma concha, enquanto é empurrada para a margem por Zéfiro, representando o vento oeste, e recebendo de deusas das estações o manto bordado de flores. A deusa foi considerada um símbolo de paixões espirituais e deusa do amor. Inclusive, um de seus filhos é o famoso Cupido. Já a história de Édipo Rei é bem diferente. O mito relata que quando Édipo nasceu, um sacerdote totalmente desconhecido contou a seus pais que teve a visão de que ao chegar à idade adulta, Édipo mataria seu pai e tomaria sua mãe como mulher. Assustados, abandonaram o neném, mas logo pobres camponeses o adotaram. Ao chegar na vida adulta, houve um confronto entre cidades e reis. Édipo foi convocado para lutar e acabou matando o rei da cidade inimiga, o que o tornava o mais novo rei. Porém, havia uma maldição sobre a cidade. Édipo deveria, antes de tomar o reinado, resolver o enigma ou conviver com a maldição. O enigma era: o que nasce com 4 pernas, anda com 2 e morre com 3? Depois de pensar muito, o mais novo rei respondeu: o ser humano. A engatear são 4 apoios, andar na juventude são apenas 2. Na velhice, a usar bengala são 3. E dessa forma livrou a cidade de um mal e ainda se casou com a esposa do rei, na qual tiveram 2 filhos. O clímax chega quando juntaram todas as coincidências, marcas de nascença, idade, história de vida e descobriram que Édipo seria o filho do rei que matou e ele acabou tomando a sua mãe como mulher e ainda teve 2 filhos com ela. Depois de toda essa história, Édipo arrancou os olhos e sua mãe e atual mulher se suicidou. A moral desse mito, cheio de altos e baixos, é um incentivo para não fugir do destino e sim aprender a conviver com ele. O conhecimento religioso é aquele que trata de questões ligadas ao sobrenatural, utilizando de preposições sagradas. Como exemplo deste conhecimento, podemos citar a Santíssima Eucaristia para os católicos, onde Jesus Cristo está verdadeiramente presente no seu corpo, alma e divindade. Este se enquadra neste conhecimento, pois apesar de atender o requisito sistemático de forma indireta, atende os demais diretamente. É valorativo, isto é, contém doutrinas sagradas, no caso, devido ser o centro da fé católica. É institucional, devido ser revelado por Nosso Senhor no Evangelho. É infalível e exato, devido ser um dogma, ou melhor dizendo, uma verdade de fé. E por último, não verificável, embora não conseguimos comprovar com os sentidos, ou seja, os acidentes não mudam, têm cheiro, sabor, aparência de pão, mas a partir da transubstanciação, a substância já não é a mesma, ali está presente de forma inteira. Termo filosófico. Filosofia é o termo que significa a existência humana e o saber por meio da análise racional. No grego, filó significa amor, já sofia significa sabedoria e conhecimento. Não existe um conceito ou definição para um termo filosófico, pois cada pessoa tem um significado específico e diferente para distingui-las.
A grande parte da filosofia se consiste em nos questionarmos sobre tudo, o mundo onde estamos e por que estamos nele. Ela é a busca de todo um conhecimento criado pelo homem. Muitos usam a filosofia também como estilo de vida. E uma das frases dentro de umas que eu estudei, como exemplo, seria: a ciência é o que você sabe, filosofia é o que você não sabe, de Bertrand Russell. O conhecimento empírico está interligado com o senso popular, que também é conhecido como senso comum. Esses conhecimentos não possuem uma base científica concreta. Explicando de forma sucinta, todo o conceito das afirmações populares são baseadas em vivências. Inclusive, o termo empírico vem do grego, que deu origem à palavra empíria, que significa justamente experiências e vivências. Alguns exemplos de conhecimento empírico são: pular 7 ondas no Réveillon atrai boa sorte. Usar branco no Ano Novo atrai paz. Passar a virada sem calcinha atrai a fertilidade. Não pode passar por baixo de escadas, dá azar. Gatos pretos trazem má sorte. Arrumar a gaveta de calcinhas melhora a vida amorosa. Arruda tira o mal olhado. Se a mulher estiver grávida e o neném chorar para ela, o sexo do bebê esperado será o oposto. Esses, entre muitos outros, são os conhecimentos empíricos. É quase que uma tradição sendo passada de geração em geração e se tornando a verdade de cada um. O termo científico é o termo relacionado, que mostra e revela a ciência, que não é ideológico e nem se baseia no senso comum. A ciência é tudo aquilo que conseguimos provar por meio de alguma coisa. É o estudo bem avançado de algo, ou melhor dizendo, um termo técnico. O maior exemplo que podemos dizer sobre isso é quando o médico diagnostica uma doença em alguém. Ele não vai dizer que o paciente foi infectado pelo protozoário Trypanosoma cruzi, e sim que o paciente está com a doença de Chagas. Um outro exemplo, mas também ligado à saúde, é o antibiótico penicilina. Ele foi descoberto acidentalmente em 1928 por Alexandre Fleming. A descoberta foi um marco histórico, pois estimulou mais os estudos científicos de outros antibióticos. E até hoje, por essa descoberta, conseguimos fazer tratamentos de doenças e evitar inúmeras mortes. Na época, Fleming foi muito homenageado por todos e ganhou várias premiações, como o Prêmio Nobel da Medicina e Filosofia. Obrigada pela atenção. Esse trabalho foi desenvolvido pelos alunos Bianca, Yasmin e Leandro. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal e compartilhe.